Criei um método que me ajuda até hoje a passar entrevistas de TI com RH e eu vou te ensinar exatamente como fazer para que na sua próxima entrevista você consiga usar tudo o que você sabe e que você garanta que você passe nessa etapa. Meu nome é Daniel Carneiro, eu sou engenheiro de software do exterior e fica comigo nesse vídeo porque o que eu vou te falar agora eu nunca ouvi ninguém dizendo por aí. Vamos nessa? Beleza, galera? Essa é uma etapa muito importante do processo e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica no curtir e se inscreve no canal, porque isso me diz que você está gostando desse conteúdo e você fica a par dos próximos vídeos que eu mandar, que serão boas dicas para te ajudar na sua carreira. E aí, em toda vaga que você se candidatar, vai ter essa etapa de entrevista com o RH. Em algumas delas vai se chamar fit cultural, análise comportamental, check-up de competências, tem vários nomes. Mas no fim, é um recrutador, uma pessoa de RH geralmente, querendo conhecer as suas histórias, saber das suas habilidades e onde você as aprendeu, para garantir que você é um bom match para aquela vaga, para os requisitos que eles estão pedindo. Essa etapa às vezes acontece logo depois da análise de currículo ou às vezes no final do processo, até depois da entrevista técnica de fato, mas ela sempre vai estar em alguma etapa do seu processo. Na maioria das vezes, logo depois da análise de currículo. Por isso é importantíssimo que você pegue dicas e saiba como se dar bem nessa etapa. A partir de agora, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é: você precisa ter a mentalidade de que em uma entrevista dessas, você é o vendedor, o recrutador é como se fosse um cliente e o produto que você está vendendo é você mesmo, é o seu serviço. Você tem que convencer o recrutador a comprar o seu produto, que é você mesmo. E como que você faz isso? Sabendo sobre a sua história, sobre o seu passado, tentar na ponta da língua onde você conseguiu tais habilidades e como você exerceu isso para que você convença o recrutador que você é o melhor para aquela vaga, que você é o melhor produto para aquela vaga. E aí, com essa mentalidade, já temos o segundo ponto aqui. Você precisa conhecer a sua história. É o que eu falei. O recrutador ele vai fazer algumas perguntas e tentar te conhecer. Se você não explicar de um jeito bom, que ele entenda quais são as suas experiências e as suas habilidades e como as suas experiências te ensinaram as habilidades, você não vai convencê-lo a te contratar, ou seja, você não vai conseguir se vender para o recrutador. Então você precisa conhecer bem o seu passado, a sua história. Você precisa conectar as suas habilidades nas experiências que você teve e convencer o recrutador de que aquilo faz sentido e que você é um bom match para aquela vaga. E aí muita gente tem alguma dificuldade em fazer isso. É difícil a gente olhar para o nosso passado, visualizar tudo que a gente passou, extrair algumas coisas disso. Então, nesse terceiro ponto eu vou te ajudar como fazer isso de forma prática. Lembrando, você vai tirar um tempinho aqui, talvez uns 10, 15 ou até mais tempo para criar esse mapa seu, mas você vai fazer isso uma vez e depois você só vai atualizando conforme novas coisas surgirem. Isso vai te ajudar muito daqui para frente. Ou você pode assistir esse vídeo e ver todas as dicas que eu vou te passar e depois você pega um papel e caneta e já cria esse seu mapa assistindo o vídeo novamente, ou você pode pausar esse vídeo agora, pegar um papel e caneta ou abrir um site que eu vou te falar aqui, que pode ser bem bacana, e você pode ir fazendo junto com esse vídeo. Fica a seu critério. Mas vamos lá, o site que eu vou demonstrar aqui rapidamente chama ScaleDraw. Você pode entrar nele e fazer como eu fiz, ou você pode simplesmente pegar uma folha de papel, uma caneta e começar a rabiscar. Isso também ajuda, isso também é muito útil. A ideia é que no final você tenha um mapa. Basicamente você vai ter uma folha onde vai te dizer um pouco da sua história. Essa folha vai contar a sua história e disso a gente vai extrair habilidades, técnicas, não técnicas, linkar com os requisitos da vaga, e se você fizer isso, você vai estar muito mais preparado para as próximas etapas que vão surgir. Nessa folha que você pegou, faça duas divisões. Então você vai dividir em pessoal e profissional. A gente vai primeiro trabalhar em coisas pessoais e em coisas profissionais. Por quê? Porque as vivências pessoais da sua vida também contam na hora de uma entrevista, não é só experiência profissional. Principalmente se você não tiver experiência profissional. Você precisa contar a sua história e as suas habilidades com vivências pessoais. Então é importante a gente colocar isso. Muita gente esquece, mas se você fizer essas anotações, você vai lembrar e você vai conseguir fazer essas pontes de raciocínio que eu vou te falar. Então já começa a dividir em pessoal e profissional. Próximo passo, vamos focar na parte pessoal. Você vai escrever hobbies. Então, o que você gosta de fazer? Então, por exemplo, eu gosto muito de praticar esportes, então futebol, luta, eu gosto muito de música, de dança, são alguns hobbies que eu tenho. Então, escreva alguns hobbies que você faz. Pode ser games, leitura de gibis, de mangás, pintura, desenho, o que você gostar de fazer, que você geralmente faz, que você considera um hobby,
escreva ali. Segundo ponto, escreva coisas que você já aprendeu de forma pessoal. Então, por exemplo, eu aprendi a tocar violão, aprendi a tocar guitarra, eu aprendi a jogar futebol bem, ou não, né? Mas vamos lá. Eu aprendi a nadar, eu aprendi a pintar. Então, escreve coisas que você aprendeu, mas de modo pessoal, né? Então, por exemplo, às vezes você pode escrever, eu aprendi programação para criar um jogo que eu queria, né? Mas algo pessoal, algo que está um pouco nessa área de hobbies. O que você já aprendeu na sua vida? Escreve ali também. E eu também quero que você abra uma outra parte e escreva momentos importantes da sua vida. Então, por exemplo, você fez uma viagem sozinho quando você era novo, por exemplo, um intercâmbio, ou o seu primeiro emprego, momentos que marcaram a sua vida. Cuidou do seu irmão mais novo quando você era pequeno, você foi morar sozinho, você começou a trabalhar muito cedo, você juntou dinheiro por bastante tempo para comprar alguma coisa. Coloca alguns momentos que foram importantes na sua vida que você pense, pô, esse momento me ensinou alguma coisa e me tornou a pessoa que eu sou hoje. Tenta lembrar algumas coisas assim. A ideia é que a gente olhe para essas coisas, tudo do seu pessoal, e a gente consiga extrair habilidades, experiências, coisas que façam sentido para a gente conectar com algumas vagas e você usar isso na sua entrevista. E aí depois que você tem essa parte pessoal com essas subseções preenchidas, vamos para a parte profissional. Tá tudo bem se você não tem experiência profissional, eu já vou te falar um pouco disso, mas se você tiver, começa colocando um pouco das suas experiências profissionais mais marcantes, as empresas que você já passou, os cargos que você já teve, as coisas que você já aprendeu de âmbito profissional. Então coloca ali, cria o seu resumo profissional, também de fatos e coisas importantes que você pode chegar a usar em alguma entrevista. E não precisa necessariamente ser só de TI. Algo profissional que eu usava muito nas minhas entrevistas era que eu fui professor de inglês, né? Então era assim que eu pagava minha faculdade, foi meu primeiro emprego. E eu usava muito isso nas entrevistas, mesmo que não tendo nada a ver com TI de fato. Mas depois eu vou te mostrar como eu utilizava isso. Então, experiências que você tem, coloca ali, deixa como um resumo, uma ideia, porque a gente vai utilizar isso também. E se você não tem nenhuma experiência profissional formal assim, coloca alguma coisa que você pode puxar como relação. Você já fez algum projeto prático na faculdade ou na escola, ou você tem algum projeto de estudo que você ficou um bom tempo ali trabalhando nele, ou que você aprendeu alguma coisa nova para fazê-lo, para estudar mesmo de âmbito profissional. Então não precisa ser uma experiência profissional formal, mas alguma experiência que você consiga puxar para o lado profissional. Então um projeto da faculdade que você fez em grupo, um projeto com a sua família, você organizou um evento com amigos. Tenta buscar alguma coisa que te ajude nessa aba. E se você não conseguir nada, tudo bem. Pensa que talvez você precise de mais experiências na sua vida, não só profissional, mas na sua vida, para que você consiga ter mais coisas para contar quando você for chegar numa entrevista. E aí lembrando, conforme você vai vivendo mais, esse mapa ele vai atualizando, você vai melhorando algumas coisas. Conforme você vai fazendo mais entrevistas, você vai entendendo outras coisas que você pode colocar nesse mapa para utilizar. É um mapa vivo. Você vai criar uma versão 1 hoje e você vai melhorando ele aos poucos. Mas o trabalho de criar você só vai ter uma vez, porque a partir de agora vai ser só atualizar e melhorar ele. E aí com esse mapa pronto, a ideia é que você já tenha uma ideia de quem é o Daniel profissional e quem é o Daniel de forma pessoal. Você já vai ter algo rápido para te lembrar das suas principais experiências, dos seus hobbies, né? As coisas que os momentos que você já teve, momentos importantes. Isso vai te ajudar muito. E aí a partir disso tudo eu quero que você crie uma outra aba chamada habilidades. E nessas habilidades vai ter uma subseção chamada técnicas e não técnicas. As partes técnicas é mais fácil da gente identificar, né? Então o que você já aprendeu de forma técnica para o trabalho? Então, programar em C#, programar em React.js, mexer com banco de dados, falar um outro idioma. E você pode até ir para outros lados, né? Mesmo que não envolvam TI, desenhar de forma técnica, pintar de uma forma mais técnica, né? Quais habilidades técnicas você já aprendeu ao longo da vida? Tenta pensar nas suas experiências. Olha para as experiências que a gente acabou de colocar e pensa, o que elas me ensinaram? Ah, essa experiência aqui me ensinou a programar. Essa experiência me ensinou a pintar. Tenta pensar nesse sentido, e aí você vai ter suas habilidades técnicas. E aí a gente vai para as não técnicas. E aqui eu acho que é um dos momentos mais importantes desse mapa. Você vai olhar para as suas experiências e extrair
habilidades não técnicas dela. Então, por exemplo, eu olho para minha parte eu fui professor de inglês e eu penso, pô, eu desenvolvi uma boa habilidade de liderança de grupos, de organização, de empatia. Por quê? Porque eu lidava com alunos, eu tinha que ajudá-los, eu tinha que identificar se eles estavam tendo dificuldade ou não. Eu desenvolvi uma boa postura, uma boa autoridade e confiança, principalmente porque eu tinha que falar com pais que muitas vezes eram bem mais velhos do que eu. Eu comecei a dar aula com 18 anos e eu tinha que representar, né? Eu tinha que ter uma boa postura ali para falar com eles sobre o filho deles, que às vezes eu tinha que falar que o filho deles estava indo mal. Foram habilidades de comunicação que eu desenvolvi. Então são coisas que eu utilizava muito na minha entrevista. Você também pode falar assim, você cuidou do seu irmão quando você era muito criança. Então desde cedo você adquiriu uma habilidade, né, de empatia, de liderança, porque você teve que tomar uma liderança ali, de disciplina. Isso te trouxe essas qualidades. Se você gosta muito de pintar e você pinta bem ou desenhar, então provavelmente você é uma pessoa que tem boas características de atenção a detalhes. Você é uma pessoa detalhista, você é uma pessoa cuidadosa, você é uma pessoa que pensa bem na forma como o que você faz vai refletir nas pessoas, porque elas têm que gostar dos seus desenhos, das suas pinturas, por exemplo. E você vai mapeando essas habilidades não técnicas de forma que, quando começarem a te perguntar isso nas entrevistas, você vai falar exatamente isso. Vai falar, pô, como eu fui professor de inglês, eu me considero uma pessoa muito comunicativa, eu tenho boas skills de liderança, porque eu liderava grupos, eu tive que assumir uma postura formal muito cedo, então isso me trouxe independência, postura e confiança, uma boa comunicação, né? Então, se você foi recepcionista, você pode falar que você adquiriu uma boa capacidade de lidar com pessoas. Tudo que você viver, você pode utilizar e traduzir isso em habilidade. Você só precisa de fato olhar para aquilo e pensar, o que eu consigo extrair daqui? E você também pode pensar assim, o que eu faço bem, né? Você pode fazer o caminho inverso. Pega as habilidades técnicas e não técnicas, o que eu faço bem, né? O que eu me destaco, escreve ali e começa a pensar, da onde veio isso? Veio de tal experiência, veio de tal habilidade, veio de tal hobby, e você usa isso. Então, por exemplo, eu trabalho bem em grupo, eu sou sociável, eu tenho muitos amigos. Você pode falar, como eu sempre joguei futebol, que é um esporte em grupo, eu tive que aprender a trabalhar com pessoas, mesmo em pressão, eu tive que aprender a ouvir meus companheiros, eu vi que o trabalho em equipe funciona muito melhor do que o trabalho individual, ou seja, você usa a sua experiência, tudo que você viveu para se vender. Isso é essencial porque muita gente acaba não sabendo fazer e pensa, se eu não trabalhei, eu não tenho como me vender, não tenho o que falar. E não é verdade. Se você não tem experiências de trabalho, busca experiências pessoais, nos seus hobbies, na sua vida, que você vai encontrar muitas coisas e habilidades que você tem e você vai saber falar sobre isso. E um ponto, né? Quando falando sobre isso, você sempre vai ser justo e real. Você tem que pegar habilidades que você realmente tem, ou que você acha que tem, que você acredita, e é só fazer uma linha de raciocínio. Eu acho que eu sou bom comunicativo por causa dessa experiência. Se fizer uma ponte que faça sentido, o recrutador vai entender e ele vai comprar a ideia. E só de fazer isso, a sua entrevista já vai ficar muito melhor. Você vai ter mapeado as suas experiências e conseguir linkar com suas habilidades e as habilidades que o recrutador pedir. Isso vai ser muito bacana. E aí, um bônus aqui, você precisa encontrar um diferencial. Embora você tenha essas habilidades, essas experiências, de tudo isso que a gente falou aqui, o que te faz diferente da maioria das pessoas por aí? E aí, isso pode ser um trabalho difícil de você encontrar também. Mas com esse mapa você já consegue extrair algumas coisas. E se você não tiver, o ideal é que você comece a buscar ter um diferencial. Pode ser que você é muito bom tecnicamente e você vai se destacar. Pode ser que além do técnico você é muito bom nos não técnicos e isso te destaca também. Pode ser que as suas experiências passadas em trabalhos diferentes te deem habilidades que a maioria das pessoas não vão ter. Então, por exemplo, quando eu estava buscando um primeiro emprego, eu falava isso, né? Que a maioria das pessoas da minha faculdade ainda não estavam trabalhando e eu já tinha uma posição de liderança como professor de inglês há anos, fora a fluência no idioma. Então isso era um diferencial que eu usava nas minhas entrevistas. Qual que é o seu diferencial? Você precisa encontrar um diferencial. Isso vai fazer muita diferença nos seus processos. E aí, show de bola. Você já tem o seu mapa, você já tem essas habilidades, o seu diferencial. Isso tá pronto, isso não vai mudar por um bom tempo, né? Você só vai atualizando. Antes de cada vaga, o que você vai fazer? Você vai escrever quais são os requisitos daquela vaga, quais habilidades você já tem, ou seja, você vai se preparar especificamente para aquela vaga. Pega aí 30 minutos, 40 minutos antes, monta um mapinha da vaga. Quais requisitos eles estão pedindo, onde eu me destaco, onde eu não me destaco, quais habilidades do meu mapa eu consigo usar nessa entrevista.
se a pessoa perguntar sobre tal habilidade, eu vou puxar essa experiência. Isso vai fazer com que a entrevista fique muito mais fluida. Você vai estar preparado para as perguntas, você vai estar preparado para o contexto. E se você fizer isso para cada entrevista que você fizer, com certeza isso vai te dar muito mais confiança e a sua entrevista vai ser muito melhor. Com o tempo, esse seu mapa vai entrando na sua cabeça e depois, se você fizer 15 entrevistas falando a mesma coisa, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil, muito mais fluido e você vai dedicar menos tempo a essa preparação. Isso já vai estar memorizado. Mas nesse começo, foca e dedica tempo nisso, porque é um tempo que vai voltar para você. Se você dedicar um tempo de qualidade para essa preparação, você vai se dar bem nas entrevistas. Então você precisa fazer isso para ir bem nas etapas. Te passei essas dicas porque são coisas que eu fiz quando eu estava procurando emprego e eu faço até hoje. Na minha época de estágio, ter esse método fez com que eu pudesse escolher onde eu iria estagiar. E isso às vezes não é a realidade para muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar um estágio. Mas se você fizer os passos que eu disse aqui e se preparar dessa forma, eu tenho certeza que as suas chances vão aumentar muito e você vai conseguir um estágio ou um emprego, porque até hoje, quando eu vou procurar emprego e fazer uma entrevista, eu faço essas coisas. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa um like, me mostra que você gosta desse conteúdo e se inscreve no canal, porque isso me diz muito e me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. E além disso, esse conteúdo foi uma sugestão de uma das inscritas do canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa no comentário aqui, porque eu vou fazer esse vídeo para você, porque a minha ideia é ajudar você a chegar onde você quer na sua carreira. Se você lembra de alguém que pode gostar desse conteúdo e tá precisando, manda para ela, me ajuda essa pessoa também, porque quando a gente se ajuda, a gente cresce junto. Já fica com esse próximo conteúdo aqui que também vai ajudar você na sua carreira. Valeu pelo seu tempo e até o próximo vídeo.